Graça e paz, povo de Deus! É aqui que tem a juventude mais cheia do Espírito Santo de Itaquera ou não? Se assente aí. Gente, que honra, que prazer, que privilégio poder estar aqui, servindo vocês nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem queimado no nosso coração. Cara, estou muito honrado, muito privilegiado mesmo. Como já foi dito aqui, eu me chamo Marcelo Santos, sou casado há 11 anos com a mulher mais linda, mais incrível, mais bela dessa terra, que é a minha esposa Cristiane Santos. Ela não pôde estar aqui com a gente por motivos de trabalho. Fruto desse relacionamento é a nossa pequena Eloá, de 7 aninhos de idade, criança raiz, irmão, canela ralada, dente quebrado, raiz. E a minha família é uma bênção. Nós servimos ao Senhor e pastoreamos o coração dos jovens na nossa comunidade local, Ministério Implantando o Reino, do ladinho de vocês aqui, lá em Suzano, e nós estamos muito felizes com tudo que Jesus tem feito. Quando eu faço a minha apresentação, eu não posso esquecer de um detalhe, pastor. Eu me visto church, irmão, church, né? Mas eu sou pentecostal, amém? Eu preciso deixar isso claro, porque senão no decorrer da mensagem vocês tomam um susto, entendeu? Então, eu fui seminarista em escola teológica batista, pastorei uma igreja church, mas as raízes elas são pentecostais. Hoje eu confesso para vocês que a responsabilidade de pregar é dobrada. Por quê? Além da responsabilidade de pregar a palavra, que assim como Paulo eu sempre me coloco com muito temor e tremor diante da igreja, eu ainda estou pregando com o meu mestre me assistindo, gente. Pastor Samuel foi um dos meus professores de teologia e está aqui pregando, e ele me ouvindo, eu falo para vocês, é uma responsabilidade a mais, mas eu estou muito feliz. Obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança. Lucas e a sua esposa, cariocas raízes da gema, meu irmão, é nós. Aleluia, vai estar cuidando do coração de vocês. Já tivemos um tempo de mesa ali maravilhoso. Estou muito feliz, estou muito à vontade e eu estou em casa, amém? Escuta o seguinte: existe um chamado universal para todos nós como cristãos, que é o chamado do ID. Mas o grande desafio de todo cristão, do mais novo ao mais velho, é como viver esse chamado que é extraordinário de forma ordinária, aplicando essa chamada na nossa vida comum, nos desafios da vida comum. Então hoje nós vamos pregar um sermão temático, tá bom? E o tema que nós vamos ministrar é vivendo o extraordinário ID de forma ordinária, tá certo? Nós vamos pregar esse tema. Tenho certeza que Jesus vai ministrar seu coração, vai falar muito com você. Espero que você esteja como uma terra fértil, pronto para receber, ok? O texto que nós vamos entrar como ponto de partida é a oração sacerdotal de Jesus aos seus discípulos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, relatado por João, capítulo 17, versículo 13. Se você trouxe Bíblia e você quiser abrir ela aí, por favor, faça isso. João 17, do 13 ao 18, eu vou estar usando uma NVT aqui, tá bom? Para ajudar aí a galera do mídia, mas você fica à vontade para ler na sua versão. Vou tentar me comportar aqui o máximo possível para voltar de novo, tá, irmãos? Então vou tentar não sentar no braço do sofá, não vou tentar aqui não abrir a geladeira sem pedir, e nem falar do maior time do Brasil, que obviamente é o Corinthians, né? Vou... Ó, o pastor Samuel, já vai descer. A plateia, o público, a galera, já ganhei. Vai, Corinthians! Já ganhei, pastor, não tem jeito. É Corinthians, irmão. Tá dominado. Vamos lá. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, palavras de Jesus, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eles quem? Os discípulos. Verso 14: eu lhes dei tua palavra,
e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, grave isso, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Pai, nós te glorificamos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesses dias. Que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor está fazendo todos esses dias. Que eu seja um instrumento para aquilo que o Senhor quer realizar nessa noite. Que a tua palavra possa nos alinhar, nos confrontar e nos ativar, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nós estamos diante da oração mais linda já registrada nas Escrituras. Nós temos aqui simplesmente Jesus, o Deus Filho, tendo uma conversa direta com Deus Pai, expressando seus desejos, suas vontades e fazendo as suas intercessões. E a oração, ela fica ainda mais linda quando entendemos que é uma oração de despedida. Jesus, o Cordeiro de Deus, o amado da nossa alma, está prestes a ser morto, crucificado. Mas antes, Jesus faz essa oração, que dentro de todo o seu contexto, possui 3 súplicas distintas. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que primeiro, ele ora por si mesmo, no início, pedindo ao Pai que o glorifique, porque ele foi fiel à missão que o Pai havia lhe confiado. Segundo, ele ora pelos seus discípulos, que foi o trecho que nós acabamos de ler. Terceiro, ele finaliza orando pelos futuros membros da família da fé, que sou eu e você que estamos aqui nessa noite. Você já parou para pensar que coisa linda? Antes de você existir, Jesus já orava e já intercedia por você. Isso é maravilhoso, não é verdade? Mas hoje nós vamos nos atentar a essa intercessão interessante de Jesus, pedindo ao Pai que não tire os seus discípulos do mundo. E a pergunta inicial para nós começarmos a pensar um pouquinho é: por que Jesus está fazendo esse pedido? Por que Jesus está pedindo ao Pai que não tire os seus discípulos do mundo? Contextualizando para nós aqui, por que Jesus não quer que o Pai tire eu e você, que somos os discípulos dele, no tempo presente? Pelos seguintes fatos. Primeiro, precisamos estar presentes no mundo, porque nós somos o bom perfume de Cristo nesse mundo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Precisamos estar presentes no mundo, porque é no mundo que manifestamos a glória de Deus para aqueles que não conhecem a Deus. Mateus, capítulo 5, verso 16. Precisamos estar presentes no mundo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Precisamos estar presentes no mundo, porque o chamado do ID de Marcos 16:15 só tem lugar no mundo. É uma missão que nós só podemos cumprir se nós estivermos aqui no mundo. Precisamos estar presentes no mundo, porque nós somos as cartas vivas que o mundo lê. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. E vale ressaltar uma coisa aqui. Eu não sei se você sabe, mas no antigo século, a carta era algo de extremo valor e de extrema importância. Por quê? Porque o papiro, que era o papel onde se escrevia a carta, custava muito caro. A tinta custava muito caro, a pena custava muito caro. Então Paulo, de forma genial e consciente do seu contexto, nos chama de cartas vivas. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês são importantes para a propagação do evangelho nesse mundo, assim como as cartas são. Juventude metodista wesleyana, eu vim aqui nessa noite dizer para você que vocês foram projetados pelo Senhor para esse tempo, para serem as cartas vivas que o mundo lê. Vocês foram projetados pelo Senhor para tocar essa geração através do poder de Deus que habita em você no mundo lá fora. E a pergunta que eu tenho é:
Quem vai anunciar os seus sinais? Tem alguém comigo aqui nessa noite ou não? Quem vai? Essa música ficou muito boa. Se vocês não patentear, eu vou raptar ela para mim, não? Então, primeiro ponto, a chamada do ID não está para além dessa terra, ok? Quando eu era mais novo, implantaram uma mentira na minha cabeça. A mentira de que o cristão não deveria se envolver com nada que acontece aqui nessa terra. Não podia estudar, não podia trabalhar, não podia sorrir, mas também não podia chorar muito, né? Não podia nada. Eu sou do tempo que usar uma bermuda igual o bro aqui, você estava com Satanás no couro. Então, na tentativa de sermos diferentes, nos tornávamos esquisitos. O crente tem que ser diferente, santo, separado, ser alguém de caráter aprovado, mas não esquisito. Jesus, ele era tão comum no quesito aparência, que para identificar, o Judas teve que dar um beijo na face dele, porque Jesus era diferente, mas não era esquisito. Jesus se envolveu com o contexto cultural da sua época e do seu povo. Então entenda o seguinte, Jesus deixou claro no texto que lemos, que nós não pertencemos a esse mundo, nós somos dele. Mas ao mesmo tempo, ele não pediu para que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos consagrasse, nos separasse. Então, nós não somos separados deste mundo, nós somos separados por Deus para impactar o mundo. Olha que coisa linda, vem comigo. Deus te separou, te santificou para Ele. E agora que você está nele, Ele te devolveu para tocar as esferas da sociedade como um presente para esse mundo lá fora. Olha só, Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar o núcleo familiar. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar a espiritualidade e a moralidade deste mundo. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar a educação. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar o governo e a política. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar os meios de comunicação. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar a arte. Ele te separou para Ele e te devolveu para tocar os negócios e a economia do país. Ele te separou para Ele, para tocar as esferas da sociedade. Ah, tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Pode aplaudir Jesus? Foi para isso que Ele te separou e te santificou. O problema é que muitas vezes nós queremos morar nas experiências que nós temos. Que é isso, pastor? Você lembra daquele episódio da conferência do monte? Monte da Transfiguração Conference. Line up dos pregadores. Elias, Moisés e o Cristo. Rapaz, já pensou? Conferência liga, quem vai estar na casa? Moisés, Elias e Jesus. Que doideira. Aí o Pedrão tá lá, quando ele vê aquele momento maravilhoso, ele fala, não gente, pera lá, bora fazer uma casa aqui. Vamos fazer uma tendinha para um, para outro, vamos morar. Sabe o que Pedro estava querendo fazer? Morar na experiência. Jesus não chamou essa geração para morar nas experiências. As experiências que você tem com Deus não é para você morar nela, é para você dar uma resposta para ela, tocando a sociedade lá fora através do poder e da glória de Deus que habita em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A chamada e o objetivo da fé cristã nunca foi nos apartar da vida comum e nem da vida ordinária, ainda que aquilo que carregamos seja extraordinário. O objetivo da fé cristã é nos capacitar, todos nós, para enfrentar a vida comum, os desafios da vida diária, de forma vitoriosa
e santificada, através da cultura do reino que agora habita em nós. Jesus passou 30 anos vivendo de forma comum. Você já parou para pensar nisso? Aprendeu e exerceu uma profissão comum. Depois ele passou 3 anos pregando o evangelho, curando os enfermos e sendo luz para aqueles que estavam em trevas. E a pergunta que eu levanto para você é: Jesus passou 30 anos fora do propósito e 3 anos dentro do propósito, Lucas? Impossível. Porque Jesus já estava dentro do seu propósito antes que o mundo fosse formado. Pronto, pastor Marcelo começou a falar heresia. Pastor Samuel já não chama mais. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, João diz que o cordeiro estava morto antes que o mundo fosse formado. O ministério de Jesus se torna evidente aos 30 anos em diante. Mas dentro do propósito, ele sempre esteve. Ele nunca esteve fora. Fazia parte do propósito que ele mergulhasse no ventre de uma mulher comum. Fazia parte do propósito que ele fosse criado por uma família comum. Fazia parte do propósito que ele aprendesse uma profissão comum. Sabe o que isso nos ensina? Os dias comuns não é a ausência do propósito. Os dias comuns fazem parte de todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Escuta isso: a profissão que você escolheu ou vai escolher não é um peso e nem uma atuação distante do seu propósito. A sua profissão é o megafone do seu propósito, é aquilo que vai impulsionar a mensagem extraordinária que você carrega. Tem lugares que eu nunca vou tocar, tem lugares que o pastor Samuel, com toda a sua genialidade, não vai tocar, mas você, sendo um advogado, vai tocar, sendo um psicólogo, vai tocar, sendo um professor, vai tocar. Por quê? Porque ainda que seja algo comum, o que você carrega é extraordinário. É extraordinário. Jesus, pentecostal já está querendo sair para fora. Deixa eu tomar uma água. Solta, Lucas. Todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho. Precisamos entender que isso não é só tarefa do pastor. Isso não é só tarefa do bispo, do apóstolo, do evangelista, do Power Ranger, do Ben 10 e do Homem-Aranha. Essa é uma missão de todos nós como cristãos. Spurgeon disse que todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Você sabe, você conhece. Quando nós olhamos para a expansão do evangelho no primeiro século da igreja, inquestionavelmente, vocês têm um mestre aqui para vocês perguntar depois, atestado pelos historiadores mais críticos da história da igreja, que o evangelho se espalhou por meio de pessoas comuns. A gente sempre lembra de Paulo, a gente sempre lembra de Pedro, grandes homens de Deus, mas os historiadores dizem que pessoas comuns foram os maiores responsáveis pela expansão do evangelho. Os maiores evangelistas do primeiro século da igreja eram os padeiros, os carpinteiros, os açougueiros, os construtores, os pescadores, os médicos, pessoas que o Espírito capacitou em meio aos desafios da vida comum e ordinária para manifestar algo extraordinário que é a mensagem do evangelho. Lá no livro, não sei se vocês já leram esse livro, mas lá no livro de Inventares de Marcelo Santos, eu acho que no capítulo 5, versículo 6, nos conta como é que acontecia o evangelismo no antigo século. Sabe como é que era? O Zé tinha uma padaria. Aí quando o cliente chegava para comprar o pão, dizia assim para o Zé: ô Zé, você conseguia me ver 5 pãezinhos? Aí o Zé ia lá, Lucas, você quer 5 pãezinhos mais moreninho, mais branquinho? Como é que você gosta? Não, pode ser mais moreninho. 5 pãezinhos. Aí quando o Zé ia dar a sacola para o cliente, ele dizia assim: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse pão que você vai comer aí, você vai comer agora, mas vai dar fome de novo, viu? Oxe, tá doido, Zé? Lógico que vai dar fome, normal. A necessidade, a gente come, passa 3 horinhas, tem uns que comem de 10 em 10 minutos, né? Mas 3 em 3 horinhas a gente sente fome, é normal.
Não, rapaz, mas eu quero falar para você de um pão. Que o dia que você se alimentar desse pão, nunca mais você vai ter fome. Tá doido, Zé? Que pão é esse? Eu não estou falando de um pão feito de trigo. Eu não estou falando de um pão feito de fermento. Eu estou falando do pão vivo que desceu do céu. E ele não veio para matar a fome física, mas sim a fome da alma faminta dos homens. E o nome desse pão é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que com muito carinho, com muito respeito, eu sei que existe, né, todo um complô, existe toda uma resistência contra o movimento dos pastores que diz, olha para o irmão que está do lado. Vai ser só uma vez, eu prometo. Eu prometo. Mas gente, ó, deixa eu falar para vocês. Quando eu estava ouvindo os pastores que eles falavam isso, eu ficava atribulado. Bexiga de ficar olhando para o lado. Aí eu comecei a pregar. Aí um dia eu estava pregando. Falei, rapaz, eu vou experimentar esse negócio. Olha para o irmão que está do lado, viciei. Brincadeira, vai ser só uma vez. Eu quero que você olhe com muito carinho, com muito respeito. Se você tem uma intimidade com a pessoa, assim fica melhor, né? Então não precisa você ficar brigar com a gente. Só fala, ô pastor, fala que se a gente tem intimidade, às vezes eu não conheço a pessoa, fico meio com vergonha, né? Olha para esse lindão, para essa lindona que está aí do seu lado, e antes de você puxar a orelha dele, faz um elogio. Fala assim, ó, como você está bonito, querido. Não, tem que ser querido. Isso, querido. Fala para ele, emagreceu, tá mais fino, perdeu uns 3 quilinhos. Se ele for muito magro, aí você fala o contrário, fala, tá mais forte, hein? Ó, o bíceps está crescendo, whey protein, creatina. Aí, só, o varão aqui tá forte, ó. Elogiou. Agora você fala assim para ele, você não tem desculpa para não pregar o evangelho. O Senhor te chamou, e ainda que as suas tarefas sejam comuns, o que você carrega é extraordinário demais para ficar guardado. Põe para fora, prega o evangelho, anuncia a palavra, diga que Jesus cura, salva, liberta, transforma. Aleluia. Pastor, tudo bem? Faz o aí de novo. Aí, ó, teve um ali que fez bem pentecostal. Tudo bem, pastor? Eu entendi que eu fui chamado para pregar, manifestar a glória de Deus, pregar o evangelho. Entendi que a responsabilidade de expansão dessa casa e do reino também é minha. Mas como nós devemos ir? Como nós devemos fazer isso? Entenda, presta atenção. Assim como Jesus nos chamou e nos deu uma missão, Ele também nos deu estratégias. Não dá para nós falarmos todas aqui, tá bom? Mas eu quero falar aqui, na minha opinião, é a mais cirúrgica e a mais necessária quando o assunto é pregar o evangelho, anunciar o extraordinário evangelho. No versículo 18 de João 17, que foi o texto que lemos, Jesus disse que assim como o Pai havia o enviado, Ele também nos enviaria. Como é que Deus Pai enviou Cristo ao mundo? João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do... Jesus foi enviado ao mundo como a palavra encarnada. Então como nós devemos cumprir o ID? Com a palavra encarnada em nós. Só dá para cumprir o ID se o verbo estiver encarnado. Só dá para cumprir o ID se a palavra estiver encarnada. Porque uma vez que o verbo, a palavra, estiver encarnada em nós, nós também vamos estar cheios de graça, de verdade, e manifestaremos a glória de Deus. O problema é que as pessoas aderem facilmente à religião evangélica, mas tem dificuldade de encarnar o verbo. Começar que na nossa cultura ler já é um problema.
Quando eu fui escrever meu primeiro livro, alguém disse: rapaz, eu vou falar para você, o escritor que achar que vai ficar rico vendendo livro no Brasil, está na roça, médiazinha aí de 4 livros no ano, e está lendo bem. Então, temos facilidades de aderir a uma religião, mas encarnar o verbo não. Você pode observar que no Brasil, todo mundo tem Cristo na mente. Para você achar um ateu no Brasil, você tem que cavar o chão e ele vai estar bem escondido, viu? Bem escondido. Você vai assistir um filme brasileiro e os assaltantes são crentes. Vai dizer que você nunca viu isso? O cara está com um fuzil desse tamanho e está dizendo: livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Loucura, porque todo mundo tem Cristo na mente. Só que o desafio do evangelho não é ter Cristo na mente, é ter a mentalidade de Cristo, é ter a mentalidade do Messias, é ter o comportamento de Cristo. As pessoas não têm dificuldade de aderir a uma religião, frequentar um espaço religioso, encontrar uma espiritualidade, algo que transcenda a nossa alma, anseia e deseja por isso. Agora encarnar o verbo, ser crucificado, para que já não viva mais eu, mas o verbo vive em mim e através de mim é que é a dificuldade, porque encarnar o verbo vai trazer um peso de responsabilidade sobre o nosso chamado, e parece que os dias estão se passando, e nós estamos querendo cada vez mais fugir das responsabilidades. Tudo é muito dificultoso, faz 2 cultos na semana, os crentes reclamam, faz uma semana reclama, por quê? Porque não quer ter responsabilidade. Queremos uma comunidade, mas sem muito compromisso com a comunidade. Queremos um evangelho, mas que não nos confronte tanto, que não mexa nas nossas gavetas. Queremos uma igreja que tenha boas programações, mas sem se responsabilizar para fazer as programações acontecerem. Mas eu quero crer e acreditar que essa não será a realidade da juventude metodista. Existe um chamado sobre vocês, e eu vim aqui nessa noite dizer: dê uma resposta para esse chamado. Dê uma resposta. Dê uma resposta a tudo que você tem vivido nesses dias. Como eu disse no início, não more na experiência. O Liga foi incrível, foi extraordinário. Mateus Goulart na casa, o brabo. Por ele que eu estou gastando. Lindo. Mas e a resposta que nós vamos dar com todo o poder de Deus que nós estamos recebendo aqui nessa noite? Só que para dar a resposta, precisamos encarnar o verbo. Eu quero ser bem fiel no tempo que o pastor Samuel me deu. Tenho mais 13 minutinhos. Só que para dar essa resposta, precisamos encarnar o verbo. E encarnar o verbo é diferente de ter informações sobre o verbo. Eu não lembro se foi o pastor Samuel que falou isso, mas eu ouvi em algum lugar. Esse cara falando de Paulo, irmão, é um absurdo. Paulo, sem sombra de dúvidas, foi o maior missionário de todos os tempos dentre os apóstolos. Mas ele só foi enviado depois que o verbo foi encarnado nele. Como assim, pastor? Na carta aos Filipenses, Paulo diz que ele é israelita genuíno, circuncidado no 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, nos requisitos da lei, fariseu. Não fariseu no sentido hipócrita da palavra, como ficou conhecida, mas no sentido de que ele era um mestre, ele era um gênio, ele sabia tudo de Bíblia, ele aprendeu aos pés de um dos maiores mestres do antigo tempo, que foi Gamaliel. Mas em Atos 9, esse mesmo Paulo, que conhecia, que sabia sobre Jesus, porque os antigos escritos apontavam para Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus em Atos 9, sabe o que ele diz? Quem é você? Eu abro um parênteses nessa noite para dizer, irmãos, que o Senhor nos livre de passar a vida inteira frequentando cultos, ouvindo informações sobre Ele, adquirindo informações sobre a pessoa dEle, sem de fato conhecer quem realmente Ele é. Paulo tinha informações sobre o verbo, mas não tinha o verbo encarnado. Paulo leu sobre o verbo, mas para o cumprimento do chamado de ir, era necessário uma encarnação. O Cristo precisava fazer parte do Paulo. Escute isso.
O Espírito não quer nos dar informações sobre Jesus. Ele quer nos revelar o Cristo ungido de Deus. Porque uma vez que o Cristo for revelado a nós, nós vamos dizer igual o apóstolo Paulo disse aos Efésios em sua despedida, lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para testemunhar, para pregar o evangelho da graça de Deus. Ele não quer somente te dar informações sobre um Jesus religioso, Ele quer te apresentar, Ele quer te revelar o Cristo, o ungido de Deus, o Messias aguardado. É isso que Ele quer. Está na hora de nós voltarmos a nos trancar nos nossos quartos, chorarmos e clamarmos pela presença de Jesus, pedir ao Espírito que nos revele a beleza. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Talvez eu tenha tido só um encontro com um Jesus religioso, com o Jesus do pode ou não pode, de um Jesus que se eu não obedecer eu vou para o inferno. Não é esse Jesus que o Espírito Santo quer te apresentar, não é. Pastor, essa mensagem está me ativando. Eu estou doido para sair daqui e falar desse Jesus, desse Cristo que eu quero encarnado em mim. Mas aí tem uma parada que às vezes nos impede de pregar o evangelho, que é a questão de não ver capacidades e habilidades. Não é assim? Poxa, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Você se lembra do endemoniado de Gadara? Jesus o liberta, e ele pede para que Jesus permita que ele entre no barco e siga o caminho junto com Jesus. E aí Jesus vai dar uma resposta para esse homem, que vai sanar a crise de incompetência que às vezes toma conta do nosso coração. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 5, verso 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo. Tudo o quê? Tudo que o Senhor fez por você e o quanto Ele foi misericordioso. Agora presta atenção que isso aqui vai te pegar. Jesus não está exigindo desse cara uma performance. Jesus não está pedindo para esse cara se tornar um mestre. Jesus não está exigindo que ele escreva milhares de livros, se torne um grande teólogo. Jesus só está exigindo dele uma coisa: anuncie, conte, fale o que o Senhor fez por você e o quanto Ele foi misericordioso. Às vezes nós nos sentimos incapazes de responder ao chamado do ID, porque nós pensamos que é sobre nós. Eu não sei, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Mas Jesus está deixando claro aqui: não é sobre nós, é sobre o que Ele fez em nós, é sobre o que vimos, ouvimos e apalpamos na conferência, é sobre o que Ele fez em nós. Aprendemos até aqui que Ele nos chamou, todos nós somos chamados. Ele nos deu estratégias, junto com as estratégias, uma mensagem que não é nossa, é sobre Ele. E para finalizar, vamos aprender que para anunciar o Evangelho e responder ao chamado do ID, não precisamos ser protagonistas de grandes atos. Você percebe no texto de Marcos 5, que Jesus não pede para o ex-endemoniado fazer uma cruzada para anunciar sua libertação. Jesus não pede para ele ir às nações, plantar igreja, lotar estádios. Jesus diz: volta para casa. Ele voltou
pregou em casa e ganhou as regiões circunvizinhas. Sabe por quê? Porque tem gente, escuta isso, que isso aqui é muito sério, é uma crise do nosso século, é uma crise da nossa geração. Tem gente que Jesus vai soprar para as nações, vai ser líder de megas igrejas, vai ser conhecido, vai ser famoso, porque o Senhor não tem problema com isso. Mas tem gente que Jesus vai dizer: volta para casa e está tudo bem. Não é necessário entrarmos em crise por causa disso. O Instagram deixou a gente muito vislumbrado pelas grandezas, mas vai ter gente que Jesus vai dizer: larga tudo e vem. Mas vai ter gente que Jesus vai dizer: não larga, fica, inicia a missão do ID para os seus, vive sua vida de forma comum, continue trabalhando como sempre trabalhou, estudando como sempre estudou, amando sua esposa como sempre amou, cuidando dos seus filhos, do seu marido como sempre cuidou, e enquanto isso, anuncie o que eu fiz em você. E sabe o que é mais lindo? Tanto o que foi, quanto o que ficou, estão contribuindo para o ID do Senhor, estão manifestando a glória de Deus. Tudo que eu faço para a glória de Deus, com a consciência de manifestar a glória de Deus, manifesta a glória de Deus. O simples não é medíocre quando fazemos para a glória de Deus. Quando eu cuido da minha filha e da minha esposa de forma excelente, eu estou manifestando a glória de Deus. Quando você exerce o seu trabalho com excelência, você está manifestando a glória de Deus. Quando você serve na sua igreja local, em suas demandas, em suas dificuldades, ajudando sua liderança, seus pastores, você está manifestando a glória de Deus. Quando você estuda e se torna um jovem mais inteligente, você está manifestando a glória de Deus, porque nem Satanás gosta de gente ignorante. É só você ler lá, Daniel capítulo 1, versículo 4. Pega os meninos, mas tem que ser menino bom, que tem sabedoria, que tem conhecimento. Quando você se forma, arruma um bom emprego, no meio de uma geração que está dormindo até meio-dia, jogando no tigrinho, achando que vai ficar rico, você está manifestando a glória de Deus. Marcelo, mas o que o A faz, o que o B faz, parece ser bem mais incrível e bem mais extraordinário, parece que glorifica bem mais a Deus do que o que eu faço. Escuta, o que faz algo ser incrível e extraordinário não é a grandeza do feito, mas é para quem eu faço e com quem eu faço. Uau! É com quem e para quem? O A pode ter sido chamado para lotar estádio, glória a Deus por isso. O outro pode ter sido chamado para pregar nos 4 cantos do mundo, só avião para lá e para cá, glória a Deus por isso. O outro pode ter sido chamado para ser um novo C.S. Lewis da vida, já pensou que doideira? Marcar sua geração, um monte de livro, um monte de coisa maluca. E você pode ter sido chamado para ser um baita professor, que vai abençoar centenas de jovens, sem encher a cabeça deles de ideologias diabólicas como nós estamos presenciando. Você pode ter sido chamado para ser um psicólogo, cheio do poder de Deus, que quando a pessoa entrar no seu consultório vai dizer: rapaz, eu não sei muito bem o que aconteceu não, mas esse psicólogo não é normal, esse psicólogo não é comum. Você pode ser um médico, um advogado, que vai dar um destino responsável aos recursos que passam na sua mão, e adivinha, você estará manifestando a glória de Deus. Fique de pé, 9h40, eu tenho 5 minutos. Eu falei que eu ia ser pontual, vou voltar de novo, né, pastor? Então, meus lindos, entendam isso, que não é sobre a nossa grandeza. Existem maneiras simples de pregar o Evangelho, no nosso dia a dia, no comum, no ordinário, que por vezes negligenciamos. Colossenses capítulo 2 diz: andai nele. E às vezes nós estamos tão preocupados no modo como vamos falar dele, que esquecemos o impacto que o andar nele pode causar nas pessoas. Com isso, eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar em falar dele, pelo contrário, eu estou dizendo que nós estamos sempre preocupados com o discurso, e não com a centralidade do nosso discurso, que é o Cristo ressurreto. E dar para manifestar a glória de Deus no dia a dia.
Existe uma frase muito famosa que é atribuída a Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho e, se possível, use palavras. E aí tem uma discussão na internet, né? Se essa frase é válida, se não é, como é que funciona, é isso mesmo, não é? Eu sou da seguinte opinião: pregue o evangelho, cara. Deu para pregar com palavras? Pregue com palavras. Não deu para pregar com palavras? Pregue com a vida. Seja a carta viva que o mundo lê. Eu acredito que tanto o pregar como o viver o evangelho tem a sua contribuição para o anúncio do evangelho. Jesus disse ao Pai: não peço que os tires do mundo. Jesus entregou uma missão para nós, e precisamos ser zelosos com essa missão. Que seja por Ele e para Ele o motivo de vivermos a nossa vida. Que o nosso estilo de vida seja um resplandecer da glória de Deus. Que tudo que fizermos seja um modo de abrir um caminho que aponte para o Cristo, o amado da nossa alma, o nosso Redentor. Eu quero usar esses 3 minutos que eu tenho para levantar um clamor e uma oração. Eu não sei, pastor Samuel, se pudesse, eu queria que a juventude viesse aqui para nós fazermos um clamor. Quero que você saia do seu lugar, nós vamos ficar aqui juntos e nós vamos orar. Eu vou orar por você, você vai orar uns pelos outros e nós vamos fazer uma ativação. E a nossa oração é: Senhor, nos impulsione. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Eu sei que aqui no nosso meio sairá muitos advogados. Eu sei que aqui no nosso meio sairá muitos psicólogos, sairão muitos professores. Mas todas essas tarefas comuns é só uma camuflagem. Sabe por quê? Porque a tua verdadeira missão não é ser um professor. Ser professor é só um disfarce. A sua missão é pregar o evangelho. Ser advogado é só um disfarce. A sua verdadeira missão é pregar o evangelho. A nossa geração tem muitos questionamentos: qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Primeiro, estar nele. Segundo, pregar o evangelho. É isso. Esteja nele e pregue o evangelho. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em tempo e fora de tempo. Existe uma geração sedenta lá fora. Existe um povo necessitando ouvir a mensagem extraordinária que você carrega. E hoje nós repreendemos toda timidez, nós repreendemos toda opressão. Os nossos jovens vão abrir a boca, vão pregar o evangelho e vidas serão restauradas e transformadas. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite de hoje, diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, das Tuas escrituras. Senhor, nós cremos e nós acreditamos que no meio dessa geração se levantará professores, médicos, advogados, psicólogos, ó Pai. Mas mais do que isso, Senhor, eles vão entender que isso é só um disfarce, porque a verdadeira chamada deles é pregar o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar por essa geração, para que o fogo do Teu Espírito Santo possa tomá-los por completo, Senhor, e que venha sair daqui, ó Pai, grandes pregadores da Sua palavra, porque aqui estão, Senhor, os futuros John Wesley, aqui estão, Senhor, os futuros Moody, aqui estão, Senhor, os futuros Spurgeon, aqui está, Senhor, os futuros Evan Roberts, aqui está, Senhor, os futuros William Seymour, que vai tocar, que vai impactar, que vai transformar essa geração através da mensagem do evangelho. E se você crê nisso, metodista wesleyana, faz barulho para Jesus, aplauda Ele bem forte.